texto bem conhecido, palavra do Senhor, diz assim, Isaías capítulo 6. Você pode ler no telão ou na sua Bíblia, em papel, ou sua Bíblia eletrônica, mas acompanhe a leitura do texto, por gentileza. O texto diz, no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias era um poderosíssimo rei, um dos reis mais prósperos da nação de Judá. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Tirado de onde? Tirado de onde? Com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quantos dizem amém? Trago-lhes uma palavra hoje à noite sobre o tema adoração que transforma. Adoração que transforma. Pai, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje à noite. É tudo por causa da tua bondade, da tua misericórdia. Tu és o autor da vida. Em ti existimos e nos movemos. Senhor, estamos profundamente conscientes hoje à noite da nossa completa dependência do Senhor. Mantenha a tua boa mão sobre mim. Mantenha a tua boa mão sobre o teu povo. E permita-nos hoje à noite ouvir tua voz. Tua voz nos acalma, tua voz nos cura, tua voz nos restaura. Fale conosco. Fale com esta pessoa que veio hoje à noite, quem sabe angustiada, que teve uma semana difícil, uma semana complicada. Senhor, descortina aos nossos olhos a beleza da tua palavra. Faz-nos sair daqui impactados pela tua presença. E usa-me por misericórdia e graça, porque o Senhor conhece a minha debilidade, mas a minha confiança está em ti. Pai, derrama graça nos meus lábios, sabedoria, tome a minha vida nas tuas mãos e abençoe o teu povo hoje à noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, por favor. A única vez que eu estive em uma audiência com o presidente da República, faz um pouco de tempo, foi com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Só falar o nome, falhou o microfone. Um grupo de pastores da nossa denominação
estava aqui em Brasília e eu estava assessorando-os. E eu fui convidado também para uma audiência com o presidente Fernando Henrique. De lá para cá, nenhum outro presidente se lembrou de mim, graças a Deus. Para termos um encontro com o presidente, houve todo um protocolo. Nós tivemos que obedecer um protocolo rígido. Chegamos cedo lá no palácio, fomos revistados, nosso nome foi pesquisado, até que chegou um momento que nós fomos introduzidos numa sala e de repente o presidente apareceu. Quando o presidente apareceu, todo mundo que estava conversando, descontraído, ficaram em reverência, pararam de falar. E o presidente foi cumprimentando um a um daqueles pastores, eram mais ou menos uns 20. Falou por 10 minutos, despediu da gente e foi embora. A minha pergunta é: por que para ver um homem mortal, humano, pecador que nem nós, existe tanta reverência, tanto protocolo? E por que adorar a Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, às vezes fazemos de qualquer jeito? Por que temos mais reverências a homens do que a Deus? Quando vimos ao culto, a este culto, como eu disse domingo passado, nós não viemos para assistir uma apresentação. Nós não viemos para assistir um show. Nós não viemos para ouvir uma palavra motivacional que vai massagear o nosso ego. Quando vimos ao culto, não é uma mera reunião, é uma audiência com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O culto começa em casa. O culto deve estar na vida. Nossa vida tem que ser um culto. O culto não começa aqui. O culto começa em casa. Somos o templo do Espírito. Por isso não vamos à igreja, vamos ao templo, porque nós somos a igreja. Por isso nós estamos falando aos domingos de janeiro, por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos a nossa adoração? Por isso, quando nós viemos a adorar, estamos aqui hoje à noite, nós temos que vir com expectativa. Quando você sai de casa para vir para este local, reunir com a igreja para adorar, nós precisamos subir nossas expectativas. Quando você vir ao culto, ore na sua casa. Não faça como algumas outras pessoas de outras igrejas que aqui não tem. Aqui não tem. Não venha brigando com a mulher no carro. Não venha desconectado. Ah, não, eu vou... você discute com a mulher, discute com o marido. Fala coisas que não deve. Aí você entra naquela porta, parece que você liga uma chave. Não, agora eu estou na igreja. Não, queridos.
Nós temos que aprender a ter expectativa na nossa adoração. Nós temos que vir para a reunião, para a adoração, dizendo: Deus vai falar comigo hoje à noite. Eu estou indo para a presença do Eterno, para a presença do Rei dos Reis. Eu vou ter um encontro com Deus. Deus vai transformar a minha vida. Eu disse domingo passado que há uma diferença entre a presença geral de Deus e a presença manifesta de Deus, revelada de Deus. E nós falamos também sobre Moisés, aquele homem que desesperadamente queria Deus. Ele disse: Senhor, me revela os teus caminhos. Senhor, eu quero ver a tua glória. É esse tipo de fome que a gente tem que ter. É esse tipo de atitude que eu e você temos que ter. Nós não podemos vir para o culto como se fosse uma reunião social apenas. Nós não podemos vir para o culto como se a gente tivesse vindo apenas por vir, de corpo presente, que não tem. Mas tem muita gente que está no culto só de corpo. O espírito está lá no jogo de futebol. Está na conta que tem que pagar amanhã. Está no problema que deixou em casa. Está no cachorrinho que não deu a janta. Quando você vem ao culto, quando nós estamos vindo para cá e quando nós estamos reunidos, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma coisa aleatória, não é uma reunião qualquer. Deve haver uma expectativa no nosso coração. Eu vou ter um encontro com Deus. Isaías teve um encontro com Deus. Isaías teve um encontro com Deus no templo, num momento difícil da vida dele. No momento de crise da vida dele, Isaías correu para o templo e ele teve um encontro com Deus. Isso é adoração. Um encontro com Deus que muda tudo. Adoração deve ser uma experiência que nos conduz também à transformação. Eu lamento te dizer com muito amor no meu coração, que muitas pessoas vêm a cultos, e a vida não muda. A vida não é transformada. A culpa é do Espírito Santo? Claro que não. A culpa é da palavra de Deus que não tem mais efeito? Claro que não. A culpa é do céu, é de Deus? Claro que não. Sabe por que não somos transformados? Porque não temos expectativas. Eu vou para mais um culto. Vou cantar uns louvores. Vou ouvir o pastor pregar. Legal. O pastor é muito simpático. Obrigado. Estou brincando. Vou rever o amigo, vou rever a amiga. Depois a gente sai, come um hambúrguer, uma pipoca, um cachorro quente. Legal. Já marquei presença. Legal. Já cumpri tabela. Essa semana já fui na igreja. Não, queridos. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. A nossa atitude deve ser uma atitude de expectativa. E eu não estou indo para uma reunião comum. Eu estou indo para a reunião onde Deus vai falar comigo. E vai mudar a minha história. E eu vou ter um encontro real com Deus. Quantos me entendem, digam amém. Aí você pode perguntar: pastor, eu não posso ter um encontro com Deus lá no meu quarto? Claro. Eu não posso ter um encontro com Deus lá na minha casa? Claro. Eu não posso ter um encontro com Deus dirigindo o meu carro? Claro. Só que existe uma presença especial. Preste atenção. Uma presença especial quando a igreja, quando o
povo de Deus se reúne. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne, quando nós nos encontramos para adorar, uma presença especial de Deus é liberada sobre a nossa vida. Uma presença especial de Deus é liberada sobre você. Aí você pergunta, por que pessoas vêm em uma reunião e saem como entraram? Isaías denuncia isso. Quando Isaías diz no capítulo 29, verso 13, ele diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías está denunciando aqui uma geração que adorava a Deus apenas de lábios. Adorava a Deus apenas como um ritual mecânico, religioso. Uma geração que adorava a Deus apenas de boca, mas o coração estava longe dele. Que isso não seja dito de mim e de você. Que a nossa adoração seja uma adoração genuína, total, radical, completa. Não apenas de lábios, mas de coração. Um menino muito arteiro, um menino muito hiperativo na escola, a professora forçou ele a ficar sentado na cadeira. Ele disse para ela assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Queridos, a atitude do coração é que Deus procura. Deus está à procura do teu coração. Deus está à procura do seu interior. Porque me desculpe, é perca de tempo vir a um culto só de corpo presente, sem o coração. Você vai sair pior do que entrou. Porque religiosidade mata. Nós não somos religiosos. Nós não estamos aqui ouvindo um sermão apenas ou cantando alguns cânticos, não. Nós temos que ter uma fome dentro de nós e dizer: Deus, eu estou indo para o culto, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ter um encontro real contigo hoje à noite. Quantos recebem esta palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Deus vai fazer coisas novas na tua vida hoje à noite. Eu disse, Deus vai fazer coisas novas na tua vida hoje à noite. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Deus está se movendo neste lugar e Ele vai tocar a tua vida. Você vai ter um encontro que vai mudar tudo. Bill Johnson, um homem de Deus, disse: devemos às pessoas um encontro com Deus. Devemos ao mundo um encontro com Deus. Não devemos ao mundo mais um escândalo. Vocês estão vendo na mídia o nome da igreja sendo enxovalhada? Vocês estão vendo na mídia o nome de líderes cristãos sendo enxovalhados? Sabe por quê? Porque a igreja tem perdido o temor de Deus. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo em termos gerais. Não estou dizendo de uma, nem de duas, nem de três. Nós estamos transformando a adoração num show. Nós estamos transformando o culto num ritual mecânico. Nós estamos transformando as nossas reuniões apenas em reuniões motivacionais. E Deus está retirando a sua glória. Deus está retirando a sua presença. Mas quando um povo se humilha, quando um povo se volta para o trono, quando um povo se arrepende e quando o povo pede perdão, Deus se volta para nós, o céu se abre e a glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Nós devemos às pessoas um encontro com Deus.
Você tem que sair daqui hoje à noite com testemunho nos teus lábios. Pastor, eu vi Deus. Pastor, Deus tocou a minha alma. Pastor, Deus quebrantou meu coração. Pastor, eu senti o que eu nunca senti na minha vida. Pastor, eu senti o impacto da glória, da presença de Deus, da unção de Deus. Nós não podemos sair daqui como se a gente tivesse ido ao shopping, não. Nós não podemos sair daqui como se a gente tivesse ido para uma reunião de condomínio, não. Nós não podemos sair daqui como se nós tivéssemos ido a uma reunião de fraternidade de amigos, não, isso tudo é bom. Nós temos que sair daqui dizendo, eu vi Deus, Deus tocou na minha vida, pastor. Deus fez algo na minha vida, eu senti o toque da graça, eu senti a presença de Deus, eu senti a glória de Deus na minha vida. Qual é o tipo da adoração que transforma? O texto nos mostra que a adoração que transforma, em primeiro lugar, é uma adoração centrada em Deus. Diga comigo, adoração centrada em Deus. Isaías narra uma experiência, um encontro, que mudou tudo. E ele diz, eu vi o Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sua glória, sua majestade. E o texto nos revela que tipo de Deus nós adoramos. Porque você precisa entender que a adoração não pode ser vazia. A adoração tem que ter conteúdo. Muito do que se chama de adoração por aí, na verdade é adoração a emoções. Adoração a adoração. Muito do que se diz de adoração por aí é apenas uma adoração de lábios. Não tem conteúdo. Então quando você vem ao culto, quando você vem à igreja, ou quando você adora a Deus, e adoração não é cântico, você precisa entender isso. Adoração não é apenas cântico. Por que nós cantamos no culto? Por quê? Porque a música é uma ferramenta de adoração. A música é o quê? É uma ferramenta de adoração. Mas nós podemos cantar e não adorar. Porque a música é apenas uma ferramenta da adoração. Adoração é muito mais. Um homem de Deus definiu a adoração da seguinte forma, preste atenção. Adoração é a resposta do crente, com todo o seu ser, mente, emoções, vontade, corpo, ao que Deus é, diz e faz. Eu vou repetir, isso precisa ficar bem claro, porque se fala muita coisa sobre adoração, e algumas pessoas dizem, pastor, o senhor está falando de adoração, mas o que é adoração? É só cantar? O que é realmente adoração? Eu vou repetir essa definição. Adoração é a resposta do crente, com todo o seu ser, com todo o seu ser, mente, eu adoro a Deus com a mente, emoções, vontade, corpo, ao que Deus é, diz e faz. A sua resposta. Por isso nós cantamos para adorar. Mas nós não adoramos apenas cantando, nós adoramos vivendo, comendo, passeando, dirigindo, trabalhando, estudando. Tudo é adoração. Tudo é adoração, porque a adoração é a resposta do crente. Com todo o teu ser, nada está fora da adoração.
Tudo que você faz na presença de Deus e para Deus é adoração. Todo o teu ser. Como é que eu adoro a Deus com a mente? Quando eu leio, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu trago a mente para o culto, quando eu reflito no quem Deus é, a contemplação de quem Ele é, do caráter dEle. Como é que eu adoro a Deus com as emoções? Quando eu me envolvo na adoração, com a vontade, quando eu tenho consciência de que tudo que eu faço é para Deus e na presença de Deus. Eu não separo o que é material e o que é espiritual. Tudo é espiritual na vida de um cristão. Não existe departamentalização. Isso aqui é material, isso aqui é espiritual. Agora eu estou cultuando, mas quando eu sair daquela porta, eu paro de cultuar. Não, tudo na vida é culto. Diga comigo, tudo na vida é culto. Quando veio a ética protestante, vocês sabem que houve uma cisão na história. Na Idade Média, a igreja era o centro da sociedade. A Bíblia não estava na mão do povo. A Bíblia, ela era apenas do clero. Quem determinava quem ia ser salvo era a igreja mor. Quando veio o Renascimento e o Iluminismo, quem estudou aqui o iluminismo, aqui só tem gente inteligente, a renascença veio na arte. A liberdade da arte produziu os mais talentosos pintores da história. Ela veio para a música. Na música de Beethoven, de Mozart, de Wagner. Ela veio para a imprensa. A mesma revolução que a internet provocou no mundo, a imprensa de Gutenberg provocou na sociedade. E a palavra de Deus deixou de estar apenas para uma elite e ela veio para os camponeses. E a ética protestante começou a entender. Olha que interessante. Dos 10 países mais prósperos do mundo, 8 possuem uma cultura protestante. Porque a reforma protestante pregou que você adora a Deus com seu trabalho. Você adora a Deus com o que você produz. O seu trabalho é uma canção para Deus. Olha que coisa linda. Muda tudo, gente, muda tudo. Quando a gente para de olhar o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa atividade como um peso, eu tenho que ganhar o meu pão, tudo bem, você tem que ganhar o teu pão, mas quando eu entendo que a minha empresa, que o meu dinheiro, que o meu suor, que a minha labuta, que o meu trabalho não é uma maldição, trabalho não é uma maldição. O trabalho não veio por causa do pecado. Quem diz que trabalho é maldição são os preguiçosos. Porque trabalho é bênção. Adão trabalhava antes da queda. Deus disse para ele: administra o jardim, dê nome aos animais. E nós aprendemos com a ética do protestantismo que tudo na vida é adoração. Por favor, meu irmão, não separe o que é espiritual do que é material. Não pense que em casa, lavando louça, trabalhando, limpando a casa, dirigindo, fazendo o teu trabalho, fazendo a tua atividade, você também está adorando a Deus. Porque tudo na vida é culto. Diga comigo, tudo na vida é culto. Por isso,
profissionais cristãos têm que ser os mais excelentes dessa cidade. Não seja meia boca. Se você é pedreiro, seja o melhor pedreiro que você puder ser. Porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Se você é dona de casa, se você é cabeleireira, se você é médico, se você é advogado, não seja um profissional medíocre, porque você está envergonhando o nome de Deus. Você está envergonhando o nome do teu Deus. Você precisa ser uma pessoa excelente. Eu ainda vou pregar uma série nesta igreja. Eu estou preparando sobre excelência. Excelência. Sabe qual é o problema dos governantes brasileiros? Eu não estou falando de política, nem de A, nem de B, nem direita, esquerda, centro, centrão, baixaria, ou baixo clero. Estou falando de excelência. Olhe para as nossas ruas. Não se corta grama nas nossas ruas. Não se corta as gramas da cidade. Eu vou adotar esse gramado aqui da frente, vou colocar uma placa. A Assembleia de Deus adotou esse gramado. Vai ser a parte mais bonita da cidade. Não, esses crentes aí não querem saber disso não. Então, vai ser a parte mais bonita da cidade. Nós vamos mudar a fachada da igreja, uma fachada mais moderna. E eu vou colocar uma placa lá, nós vamos colocar uma placa. Eu não, porque eu não faço nada sem você. A Adete adotou esse canteiro. Falta excelência, queridos. Falta excelência, espírito de excelência. Sabe por quê? Porque nós achamos que trabalho é trabalho e coisa material. Na verdade, pastor, eu só sou espiritual quando eu venho para o culto. Aí eu sou espiritual. Não, queridos. Tudo é espiritual e tudo é culto. Eu vou dizer de novo, tudo é espiritual e tudo é culto. Por isso, irmãos, nós temos que liderar a sociedade, não pelo triunfalismo, não. Essa teologia do triunfalismo é errada, que a igreja vai dominar, que a igreja é isso não é a teologia de Jesus. Mas sabe por que nós temos que dominar? Influenciar é melhor a palavra. Porque nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Ei, você tem o Espírito Santo. Espírito Santo não é só para você falar em línguas estranhas no culto. Espírito Santo não é só para você dar glória a Deus no culto e enxovalhar o nome de Deus no mercado de trabalho, não. O Espírito Santo está com você 24 horas da sua vida. O Espírito Santo habita em você. Tudo o que você fizer, o Espírito Santo vai te inspirar, vai te abençoar, vai te iluminar, vai te dirigir. Nós temos que buscar a excelência. Agora, excelência não é perfeição, excelência é um processo. Diga comigo, excelência é um processo. Por que excelência é um processo? Todo dia você melhora um pouco. Isso mesmo, Márcia. Tem alguém vivo aqui, glória a Deus. Todo dia você melhora um pouco. Todo dia você dá uma ajeitadinha na sua imagem. Puxa o cabelo para cá, puxa para cá. Vocês estão vendo que eu estou usando gel? Então não? É um gel especial, um gel que disfarça o branco, que o irmão Adelso não está aqui, me deu de presente. Tem que melhorar, irmão. Melhora a barriga, melhora o cabelo, melhora o trabalho, melhora as finanças, melhora o sorriso. Vai no dentista, coloca aquelas lentes de contato, que é muito cara. Eu fui no dentista esses dias, quase que eu caí da cadeira. Falei, não, eu prefiro ser original mesmo. Ajeite a vida, vamos ajeitar a vida, irmão. Vamos ajeitar a vida, vamos fazer a coisa direito, vamos cumprir horário, vamos cumprir palavra. Vamos fazer orçamento, vamos prosperar, vamos ser bons profissionais.
Você tem tudo para vencer na vida. Olhe para mim. Você tem tudo para vencer na vida. Eu vou dizer de novo, você tem tudo para vencer na vida. Sabe por quê? Você é inteligente, você está vivo, você está andando, você tem as faculdades mentais em dia, você tem o coração pulsando, você tem os órgãos internos trabalhando, mas mais do que isso, você tem um Deus maravilhoso que está na sua vida, que torce por você e que te abençoa em tudo o que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já até saí daqui do roteiro da palavra. Eu estou empolgado hoje. Eu estou empolgado hoje. Qual é a adoração que transforma? Centrada em Deus. O centro da nossa adoração tem que ser Deus. O centro da sua adoração tem que ser Deus. O texto nos mostra o Deus que adoramos. Nós não adoramos uma divindade fajuta. Nós não adoramos uma divindade projeção da mente humana. Nós não adoramos um Deus religioso como Alá. Nós adoramos o Deus da Bíblia. E todas as vezes que você adora, você precisa ter consciência do Deus que você adora. Porque a adoração deve ser centrada no trono. Isaías mostra esse texto que adoramos a um Deus soberano. Adoramos um Deus o quê? Soberano. Ele está sentado num alto e sublime trono. Adoramos a um Deus santo. Porque os serafins no texto, eles proclamam 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor. Adoramos a um Deus todo-poderoso. Porque o texto fala do Senhor dos exércitos. E essa expressão bíblica, Senhor dos exércitos, ela é muito usada na Bíblia ao mostrar o poder de Deus. Adoramos a um Deus que se assenta no trono. E por que adoramos? Preste atenção. Porque nenhuma circunstância abala Deus. Nada pode afetar o Deus que adoramos. O texto diz que Uzias morreu. Isaías se sentiu abalado. Deixe-me explicar a você quem foi Uzias, pastor. Uzias começou a reinar com 16 anos em Judá. Uzias, na cronologia dos reis, é considerado o maior rei depois de Davi. Porque Uzias foi um rei tão poderoso e um líder tão excelente, que ele aumentou as fronteiras de Israel como nunca antes. Ele foi um rei inovador, ele buscou tecnologias que não havia na época de ferro. E o exército de Uzias era um exército invencível, de milhares de soldados. Mas ele morreu leproso, porque ele tentou usurpar a função sacerdotal. Agora a Bíblia tem que ser explicada. Preste atenção, está comigo aqui? Estão comigo aqui? Quando Isaías diz no ano que morreu o rei Uzias, ele não está falando só de uma data. Ele está falando de um fim de uma era. Foi uma crise nacional. Foi uma turbulência geral na nação. O poderoso rei Uzias não existe mais. Isaías tinha parentesco com Uzias. Há desespero em Isaías. As horas que você mais encontra Deus é na hora do desespero. Eu não estou falando do desespero desenfreado de uma alma sem esperança. Eu estou falando daquele santo desespero, quando você sente um vazio que nada preenche. Sabe aquele vazio que o dinheiro não preenche? Que o casamento não preenche? Que o melhor amigo não preenche? Que aquela viagem dos sonhos não preenche?
Isaías se sentiu assim, perdeu a referência, perdeu a estabilidade. O poderoso Uzias não está mais no trono, ele corre para o templo. E quando ele corre para o templo, ele se surpreende, porque o trono da nação está vazio, mas o trono do universo está ocupado. Uzias está morto, mas o Rei dos Reis está vivo. E sabe qual é a bênção da adoração? A bênção da adoração é que ela muda a sua perspectiva. Ela muda o quê? Ela muda o quê? Ela muda o quê? Todas as vezes que você começa a adorar, a sua perspectiva muda. Porque quando você está no meio do problema, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da crise, no meio da turbulência e da dificuldade que você não vê saída, quando você adora e olha para o trono, você entende que o Deus que você adora está acima dos problemas. Que o Deus que você adora tem o controle do universo. Que o Deus que você adora cuida dos pardais. Você nunca vai ver um pardal com a perna quebrada numa fila de INSS. Porque Deus cuida dos pardais. Você vai ver que Deus cuida do lírio, Deus cuida do campo, Deus cuida das flores. E a Bíblia diz, você tem muito mais valor do que os pardais. Porque a adoração muda a sua perspectiva. Quando você olha para o trono, você tira os olhos do problema, você tira os olhos do furacão, você tira os olhos da turbulência e você olha para cima e você adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela muda a sua perspectiva. E eu disse hoje de manhã que eu descobri algo lindo na Bíblia. Você lê textos e depois descobre coisas novas. Sabe por que Davi matou Golias? Não foi a funda. Não foi a experiência de matar um urso e um leão. Sabe por que Davi matou Golias? Não é porque Davi era um expert em batalhas e fundas. Não, a funda foi um detalhe. Sabe por que ele matou Golias? Eu vou te explicar hoje à noite. Quantos querem saber, digam amém. Quantos querem saber, digam amém. Estou com vontade de pregar hoje. Você está com vontade de ouvir? Olha aqui por que Davi matou Golias. Samuel diz assim, enquanto isso o filisteu, com seu escudeiro à frente. Quem era o filisteu? Golias. Quase 3 metros de altura, ainda tinha um escudeiro na frente dele. O texto diz, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Vinha o quê? Problemas da vida são assim. Eles vêm em conta-gotas. O diabo nunca mostra para você o fim das coisas. Os problemas vêm assim, ó, a conta-gota. Quebra o carro, fura o pneu, o cachorro te morde, a sogra te visita, o time teu perde. O que é que a Bíblia diz? Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Problema não chega para você assim e descortina a tragédia. Não, ele começa a se aproximar. Ele é sutil. Ele é sorrateiro. Olha o que o texto diz. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi. Pronto, o problema olhou para você. O problema chegou, se apresentou e disse, muito prazer, eu sou o seu problema. Agora ele não está mais perto, agora ele está olhando para você. E quando o gigante olha para você, a sua perna treme. Quando o gigante olha para você, você tem medo e você quer fugir.
Mas olha o que o texto diz: olhou para Davi com desprezo. Os gigantes da vida zombam de você e te desprezam. O diabo é especialista em fazer terrorismo espiritual. Sabe o que é terrorismo espiritual? Satanás não pode discernir o que você pensa. Eu vou repetir: Satanás não pode adivinhar o que você pensa, mas ele pode plantar pensamentos na sua mente. E ele começa a pintar um quadro de derrota, de tragédia. Ele começa a aumentar o problema. Olha o que vai acontecer com você. Você vai acabar em divórcio, você vai morrer de câncer, você vai morrer no asilo, abandonado pela família. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. O problema começa a se aproximar de você e te desprezar. E o diabo começa a falar, dizendo: cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Por que você lê a Bíblia? Por que você adora ainda? E aí, onde está a tua fé? Olha o que o texto diz. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e foi e fez pouco caso dele. Tem gente aqui hoje à noite que os problemas da vida estão te esmagando, arrancando sua esperança, arrancando o cântico dos teus lábios. Você está se sentindo diminuído. Você está se sentindo uma pessoa que não tem valor, porque os problemas da vida estão zombando de você. Mas olha o que o texto diz. Disse ele a Davi: o problema é quando o problema começa a falar. Você já ouviu o problema falando? O problema começa a falar na tua mente, você quer dormir de noite e o problema está falando, e você começa a ouvir o problema. Todas as vezes que você dá atenção para o problema vai crescendo, vai se agigantando. Olha o que o texto diz. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Pronto, irmão, agora virou uma sessão de invocação de deuses falsos. A coisa foi aumentando de nível. É assim com você. O diabo aproveita um problema e começa a narrar um cenário de morte, e começa a descortinar um cenário de tragédia. E você começa a pensar: meu Deus, eu vou perder, eu não sei o que fazer. O problema começa a se aumentar. E o gigante diz: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seu Deus, e disse: vem aqui. Pronto, irmão, problema te chamando, vem aqui. Quando o problema olha para você, começa a falar com você, começa a te chamar: vem para cá, você vai ver o que eu vou fazer com você. Olha o que diz aqui. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando Deus: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe para cá. Você acha que Davi não teve medo? Você acha que Davi não teve medo? Claro que teve medo. Claro que teve medo. Ele estava sozinho. Ambientes nos influenciam. O rei dele estava com medo. Os irmãos dele estavam com medo. O gigante era aterrador. A voz dele é aterradora. Ele invoca os seus deuses. Ainda tinha um escudeiro. Claro que Davi estava com medo, mas eu disse para uma pessoa essa semana: coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir para frente, mesmo com medo. Agora olha o que o texto diz. Davi, porém. Eu gosto dos poréns da Bíblia. Davi, porém, disse ao filisteu: olha a adoração aqui entrando. Sabe como que Davi derrotou Golias? Davi derrotou Golias adorando. Ele disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas espera aí, Golias,
você vai ver o poder da minha funda. Espera aí, Golias, você vai ver. Eu matei um urso, eu matei um leão, eu sou craque de funda. Golias, eu vou contra você com a minha funda, eu vou contra você com o meu poder, eu vou contra você com a minha destreza, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Sabe o que é isso? Isso é a adoração, é você olhar para cima, é você apontar para o céu, é você adorar a Deus. Olha o que Davi fez, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei. Olha o que Davi disse: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança. Adoração é quando você olha para o trono e diz: não é a minha capacidade nem as minhas armas, é o Deus que eu sirvo, eu adoro a Ele, eu adoro a Ele, eu adoro a Ele. Eu olho para o céu, eu olho para o trono, o meu Deus ainda está sentado no trono, o meu Deus tem todo o poder nos céus e na terra, o meu Deus é o Deus todo-poderoso. Eu vou adorá-lo no campo de batalha. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Olhe para cima, olhe para cima. Pare de confiar em Uzias. Uzias já morreu. Olhe para cima. Adore o teu Deus na crise. Ela vai mudar a sua perspectiva. Adore o teu Deus no meio da turbulência. Deus ainda continua dirigindo o destino da história. Você não adora um Deus pequeno, um Deus fajuto, um Deus limitado. Você adora o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Você pode adorá-lo a Ele por alguns instantes hoje à noite. Se você puder, levante a sua mão em adoração a Ele. Vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja. Se você puder, diga palavras de louvor a Ele aí. Adore a Ele, diga: eu creio em Ti, Senhor, eu olho para Ti. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha esperança está no Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu pastor, Ele é a minha saída, eu descanso nele, eu espero nele. Isso é a adoração, é olhar para o trono. Urabacata xeremadahas. Olhe para o trono. Pare de confiar em homens. Pare de olhar para Uzias. Uzias não existe mais. Acabou. Uzias não tem mais o domínio da história. Corra para a presença de um Deus que pode todas as coisas. Ei, Deus está falando com gente aqui hoje à noite. Deus está falando com você. Corra para o abrigo eterno, corra para os braços do Senhor, adore a Ele. O gigante está vindo, o gigante está se aproximando, o gigante está falando com você, o gigante está zombando de você. Não tenha medo, não corra, olhe para Deus e comece a dizer: a minha fortaleza está no Senhor. Deus é o meu socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não vou correr, eu não vou fugir, eu vou olhar para o céu, eu vou buscar ajuda em Deus. Há uma unção de Deus aqui hoje à noite. Há uma unção de Deus aqui hoje à noite.
Olhe para o céu. Olhe para o trono. Ele está lá. Sua instabilidade emocional não muda ele. As crises políticas não mudam ele. Seu mau humor não muda ele. Ele continua reinando. 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 Tudo que você precisa está no trono. Não se desespere, Deus tem o controle. Adore a Ele. Equipe de louvor, por favor. Deus está aqui. Quantos sentem a presença do Senhor aqui? Sabe qual é a bênção da adoração? Ela muda a sua perspectiva. Pare de olhar para os problemas. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Você precisa desse encontro. Você precisa desse encontro. Sabe qual é a bênção da adoração, além de mudar a perspectiva? É que, segundo Ralph Waldo Emerson, filósofo, disse uma frase: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Repita comigo, diga: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Diga de novo: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Em outras palavras, nossas divindades moldam nossa identidade. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora o teu ego, você vai desmoronar na vida, porque o teu ego não é base para sustentar você. Se você adora o dinheiro pode falhar um dia. Se você adora o seu cônjuge, um dia as coisas podem mudar. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Diga de novo: eu me torno aquilo que adoro. O cientista, 2 homens, 2 histórias de vida. O cientista evolucionista Charles Darwin escreveu certa vez em sua autobiografia. Olha o que Darwin disse. Qual é a bênção da adoração? Ela muda a perspectiva e nós nos tornamos o que? Nós nos tornamos o que? Nós nos tornamos o que? Adoramos. Darwin escreveu na autobiografia: meu maior prazer e única ocupação ao longo da vida tem sido o trabalho científico. Desse trabalho, acrescentou ele, Darwin escrevendo, nunca fico ocioso, pois é a única coisa que torna a vida suportável para mim. Que efeito teve a dedicação ao trabalho científico na pessoa que Darwin se tornou? Darwin falando de novo. Até os 30 anos, palavras de Charles Darwin, a poesia me dava grande prazer. Eu senti um deleite intenso com Shakespeare, mas agora por muitos anos, reticência, achava tão insuportavelmente tediosa que me dava náuseas. Minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina para extrair leis. Para extrair leis de grandes coleções de fatos. Essa perda é uma perda da felicidade. Charles Darwin falando, eu me tornei uma folha seca em todos os assuntos, exceto na ciência, que ele considerava um grande mal.
nós nos tornamos aquilo. Uma outra história. Agora a lei de Emerson na vida de um outro gênio, o teólogo Jonathan Edwards, fundador de uma das mais famosas universidades americanas. Aos 19 anos, Edwards escreveu: 19 anos, resolvi entregar minha alma ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele, consagrar-me inteiramente a ele. Mais tarde, Edwards refletiu sobre como seu objeto de adoração afetou sua alma ao longo dos anos. Abro aspas, e ele falando: trouxe uma pureza, um brilho, uma paz e um êxtase indizíveis à minha alma. Em outras palavras, tornou a minha alma como um campo, como um jardim. Dois homens talentosos, um se tornou uma folha seca, o outro se tornou um jardim, porque o objeto de sua devoção suprema moldou os tipos de homens muito diferentes que esses dois se tornaram. Você se torna aquilo que você adora. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Hoje Deus está aqui para mudar a sua história. Curve a tua cabeça e feche os teus olhos. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Faz da nossa alma um jardim. Não nos deixe sermos folhas secas. Faz na nossa alma um manancial. Por favor, Espírito Santo, toca vidas agora. Que esse não seja mais um sermão da história dessa igreja, mas que nesta noite nossa alma, nossa mente, nossas emoções sejam tocadas pela tua presença. Cura esse coração, restaura esta alma, transforma esta vida. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Enquanto você está com a cabeça curvada e com os olhos fechados, se você veio esta noite e você está dizendo: pastor, eu quero ter esse encontro, eu tenho um vazio, pastor, mas hoje à noite Deus falou comigo, eu preciso que Deus mude a minha vida, eu preciso que Deus transforme a minha história. Pastor, eu quero ter esse encontro hoje. Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Se você quer ter hoje esse encontro, se você quer que Deus mude sua vida, sua história, tenha coragem agora. Eu não estou dizendo que você não frequenta uma igreja. Eu estou dizendo que talvez você não tenha certeza da sua